Basicamente, o clima se refere ao estudo do comportamento da atmosfera, que apresenta duas características. Os climas são quentes ou frios, úmidos ou secos. Acompanhe conosco na aula de hoje um mapeamento sucinto sobre as regiões dos climas brasileiros. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Espeta Geografia. Eu sou o professor Éder. Compartilhem, se inscrevam no nosso canal e, claro, deixe o seu link, o seu like, o seu comentário, acione o sininho, a sininha que seja e vamos com tudo. Então, pessoal, o objetivo aqui não é uma aula extensiva sobre o clima do Brasil, mas sim, em alguma medida, um mapeamento do clima nacional, ok? Então, um mapeamento para que nós saibamos onde ocorre, saibamos onde está ou onde estão localizados os climas brasileiros. Quando olhamos para o Brasil, nós temos que ter claro que o Brasil é cortado aqui por uma linha imaginária chamada Trópico de Capricórnio. Então, o Trópico de Capricórnio é uma linha imaginária importante que corta o território nacional, no estado de São Paulo e também no estado do Mato Grosso do Sul, e o Brasil é cortado lá ao norte pela linha imaginária, a linha do Equador, não é? Então, a posição geográfica do Brasil é fator importante para que nós compreendamos os climas brasileiros. O Brasil tende a ter climas quentes e úmidos, ok? Pessoal, observem vocês aqui o seguinte. Quando nós olhamos os climas brasileiros, aqui eu lhe pergunto uma coisa, moço, que é o seguinte. Nesta região aqui, basicamente o estado de Roraima e o estado do Amazonas. Que clima nós temos aqui? Que clima está localizado nesta região Roraima e Amazonas em boa parte? Nesta região nós temos o clima chamado clima tropical, ok? Então aqui nós temos um clima que é o chamado clima tropical típico, este clima tropical típico também chamado clima tropical continental, ok? Ou semiúmido, tá certo? Então tropical típico, continental ou semiúmido é este clima que ocorre nesta região, tá certo? Muitas vezes esta região do território brasileiro é recortada no estado de Roraima e se questiona que clima nós temos ali, o tropical de continente, o tropical continental, enfim, certo? E é o clima de maior extensão territorial no Brasil. Mas vamos falar de outro clima que existe no território brasileiro, nesta região aqui, Nesta região aqui do território brasileiro, nós temos a extensão territorial de um clima importante, que eu estou achurando na cor azul. Esta região basicamente corresponde à região norte do Brasil, que é onde nós temos um clima famoso, importante também, que é o clima chamado clima equatorial, ok? Então, nesta região norte, nós temos o clima importante chamado clima equatorial. O clima equatorial basicamente se estende no estado do Acre, no estado de Rondônia, no estado do Amazonas, no norte do Mato Grosso, no estado do Pará, o estado também aqui do Amapá e também o estado do Tocantins e parte do estado do Maranhão, ok? Então é nesta região que nós temos o clima equatorial brasileiro, certo? Nós temos ainda um clima importante no território brasileiro, conhecido pela história do nosso país, que é o clima semiárido. O clima semiárido se estenderá nesta porção geográfica do território nacional. Então, nós temos aqui, nesta região, o nosso importante clima semiárido. O clima semiárido é muito associado à caatinga e também, além de ser associado à caatinga, o clima semiárido é importante clima associado à seca e à vida de um nordestino que sofre diante de um clima pouco chuvoso, ok? Então aqui nós temos o semiárido brasileiro, na região norte do nordeste brasileiro. Só que um detalhe importante e curioso, não é? Na verdade, dois detalhes nós podemos pensar aqui em relação ao clima semiárido. O primeiro deles é
Primeiro que o clima semiárido não é restrito apenas ao Nordeste brasileiro. O semiárido também ocorre no norte de Minas Gerais, ok? Então, na região norte de Minas Gerais, nós temos a ocorrência do clima semiárido e não apenas no Nordeste brasileiro. Esse é o primeiro dado importante. Segundo dado importante, nós temos que na faixa costeira litorânea do Nordeste brasileiro não existe o clima semiárido. Na região da faixa litorânea do Nordeste, nós temos um clima tropical litorâneo, também chamado de clima tropical costeiro. Tá claro isso aí? Clima litorâneo ou costeiro é o que nós vamos ter aqui na zona litorânea de estados importantes do Nordeste: Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, tudo bom? Então, na zona litorânea do Nordeste não ocorre o semiárido, ok? Mas sim para o interior. Desculpem, aí nós vamos pensar, aí no litoral da Bahia ou do Piauí, do Ceará ou do Piauí é o semiárido? Porém, no litoral aqui do Atlântico Leste do Brasil, nós temos o que? O clima semiárido, não é o clima semiárido, ok? É isso que eu estou dizendo, não é. Fiquemos atentos a esta posição geográfica do clima semiárido brasileiro. Muito bom. Além desses dois importantes climas do Brasil aqui, o semiárido e o equatorial, nós temos um outro clima que eu vou representá-lo na cor amarela. Nós temos então um clima aqui representado na cor amarela, na região do sul do país. Achoremos aqui também na região sul do Brasil. Como chama o clima naquela localidade? É o clima subtropical. Então, na região sul do país, nós temos o clima subtropical nesta localidade aqui do Brasil, achurado na cor amarela. O clima subtropical é bem conhecido da gente por conta dos invernos mais frios, conforme nós sabemos, não é isso? Então, nesta região sul do país, nós temos este clima importante chamado subtropical do país, ok? Invernos mais rigorosos, a possibilidade, inclusive, melhor dizendo, né, a possibilidade de neve em certas regiões da Serra Catarinense ou da Serra Gaúcha é comum, ok? Em alguns anos, a presença do fenômeno atmosférico precipitação na forma de neve, ok? Por conta da distância da linha do Equador e da influência das massas polares aí que chegam nesta região, ok? E o quinto clima importante que nós vamos mencionar aqui do Brasil é o clima que ocorre no Sudeste, em boa parte, né? O clima que ocorre no Sudeste, no relevo do Sudeste, um relevo de topografia mais acentuada, nós temos aí a ocorrência do clima nesta região chamado tropical de altitude. Tudo bom? Então nós temos aqui o clima tropical de altitude na região sudeste do país. Então nós temos aqui na região dos mares de morro, ok? Na região do relevo mamelonar, que envolve parte considerável do estado de São Paulo, nós temos este clima retratado aqui no Sudeste, que é o clima tropical de altitude, que tem chuvas concentradas no verão, ok? O objetivo da aula de agora não é falarmos detalhadamente sobre os climas do Brasil, mas sim uma apresentação dos climas e, de certa maneira, um mapeamento no território nacional dos climas que ocorrem no Brasil. Então aqui está, clima tropical de altitude. Aliás, é onde eu estou, em Guarulhos, aqui na região metropolitana de São Paulo, onde nós temos este clima chamado tropical de altitude. E para o interiorzão aqui, o que sobra? Sobra o que? O tropical típico, que é esse aqui, ó. Notem que o clima de maior extensão territorial do Brasil é este daqui, ó. O clima de maior extensão territorial do Brasil é este que ocorre no Mato Grosso do Sul, no estado de Goiás, no oeste do estado de São Paulo, no oeste do estado de Minas Gerais, ok? Então, nesta região aqui do interior do estado de São Paulo, do interior de Minas Gerais, nós não temos climas chuvosos o ano todo, ok? Nós temos o clima, aquele tropical típico, que é aquele onde chove 6 meses sim e 6 meses não. Agora, uma coisa curiosa e importante é que este clima tropical típico ou continental vai se estender
para o oeste da Bahia e vai se estender até o nordeste do país ali, ó. Então, o clima tropical típico se estende numa grande região do território nacional, conforme estamos aqui mapeando neste nosso esquema. Espero que nós tenhamos compreendido. Esta região aqui, ó, do clima tropical, é uma região onde nós temos um grande potencial, veja você aqui, ó, potencial solar. O que é o potencial solar? Significa que nesta região nós temos a mais importante potencialidade de geração de energia solar do Brasil. Aí alguém diria, ué, mas e na região norte aqui, amazônica, onde é verão o ano todo, basicamente, etc. tal? Por que lá nós temos um potencial de geração de energia solar menor? Porque como nesta região do tropical típico chove só 6 meses sim, 6 meses não, toda aquela coisa, nós temos durante boa parte do ano pouca nebulosidade. Então existe pouca nebulosidade no longo de alguns meses na região do tropical típico do Brasil, de maneira que nós temos aqui, ó, em toda esta região na cor vermelha, uma importante potencialidade de geração de energia solar, tudo bom? Então, fique claro isso e espero que nós tenhamos compreendido. Ah, mas e a região amazônica? A região amazônica tem muita nebulosidade, porque é muito úmida e, claro, dificulta um pouco a geração de energia solar, ok? E, para concluirmos, pensemos aqui na cor verde, o nosso clima que ocorre na faixa costeira do Brasil, desde o Paraná até o Rio Grande do Norte. Nós temos este clima aqui costeiro, cujo nome é tropical litorâneo, ou tropical costeiro, ou tropical úmido, ok? Que eu vou chamar apenas de clima, deixa eu lembrar, de clima litorâneo. Um detalhe do clima litorâneo é que tal clima apresenta invernos chuvosos, ok? Clima litorâneo. Ok? Mas é isso, pessoal. Aqui nós temos então o mapeamento dos 6 climas do Brasil e é importante que nós saibamos onde estão localizados os climas do território brasileiro, tá bom? Haverá no futuro aulas sobre cada um desses climas e as suas características e o modo como isto é abordado na prova, mas aqui, ó, só saber onde se localiza já ajuda bastante. Questões da SpaceX, questões da FUVEST, do Enem, da ESA, especialmente da ESA, né, do Colégio Naval, que cobram só a geografia do Brasil. Tudo bom? Então, no mais é isso. Respeitem a geografia, se inscrevam no canal e acompanhem nosso Instagram. Até mais. Tchau, pessoal.